Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. O seu futuro pode dar-lhe a independência que ambiciona, mas não é independente de si. Ele depende da atenção que lhe der agora. O seu futuro precisa de alguém que o acompanhe com dedicação em todas as fases do seu crescimento. De alguém que saiba o que lhe dizer nas pequenas e grandes decisões. O seu futuro precisa de um novo banco. Dê atenção ao seu futuro agora. Pode fazê-lo sozinho, mas será mais fácil se nos estiver ao seu lado. Conheça as nossas soluções de poupança e investimento no balcão ou em novobanco.pt. Novo Banco. Juntos fazemos o futuro. Novo Banco S.A. A chegar ao fim do mandato, na passada quarta-feira, António Costa fez um balanço dos 8 anos de governação socialista. E o que disse o primeiro-ministro cessante? Nestes 8 anos, em 6, nós aproximamos dos países mais desenvolvidos da União Europeia. Nós crescemos, em média, 2,1%, incluindo os 2 anos onde o produto naturalmente teve uma queda brutal, que foram os 2 anos da pandemia. E eu não discuto se é muito, se é pouco, se todos gostávamos seguramente que fosse mais. Compare só o seguinte: nestes 8 anos, o país cresceu 10 vezes mais do que aquilo que tinha crescido nos 15 anos anteriores. Além do crescimento económico, como ouvimos, o último governo de António Costa reduziu a dívida pública para menos de 100% do produto interno bruto o ano passado. Segundo os mais recentes dados, publicados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, a dívida pública caiu em fevereiro 10,3 mil milhões de euros, face ao mesmo mês do ano passado, para os 268,5 mil milhões de euros. O novo governo de Luís Montenegro, que entra em funções esta terça-feira, herda de António Costa o maior excedente orçamental da história da democracia portuguesa, que corresponde a mais de 3,2 mil milhões de euros. Apesar de a conjuntura económica parecer estar estável, Luís Montenegro tem pela frente vários desafios que têm que ser acautelados. Desde logo, o próprio superávit orçamental, que se pode tornar perigoso na medida em que vai aumentar a pressão por parte dos partidos da oposição relativamente ao uso desse excedente. Durante a campanha eleitoral, a Aliança Democrática foi assumindo compromissos junto de professores e polícias que podem traduzir-se em mais despesa permanente para os orçamentos do Estado. A nível internacional, Luís Montenegro vai ter que lidar com a pressão de investir 2% do PIB na defesa, uma meta estabelecida pela NATO que em julho de 2023 passou a ser uma referência mínima. A esta pressão nos salários e carreiras junta-se também o peso do universo de funcionários públicos, que em 2023 contava com mais de 745 mil pessoas, ou seja, mais 13% do que o quadro de pessoal recebido por António Costa quando entrou para o governo em 2015. Segundo as contas de Fernando Medina, o ministro das Finanças que está de saída, a atualização de pensões e outras prestações vai exigir 1,5 mil milhões de euros em despesas em 2025 e os aumentos salariais vertidos no acordo de rendimentos vão exigir também um esforço superior a 1.000 milhões de euros. Já no lado da receita, a descida do IRS e outros impostos antecipada por Luís Montenegro vai tirar 5 mil milhões de euros ao encaixe fiscal até 2028. Ao mesmo tempo, este corte nos impostos poderá conduzir, se não houver alguma compensação do lado das despesas, a que Portugal ultrapasse nos próximos orçamentos os limites impostos pela União Europeia relativamente ao controle da despesa. A violação destes limites, a partir de determinados níveis, colocaria Portugal perante a ameaça da abertura de um procedimento por déficits excessivos. Além destes desafios, é também de destacar que é já este ano que termina o mandato do Presidente da Caixa Geral de Depósitos e em 2025 acaba o mandato do Governador do Banco de Portugal. Desse modo, Joaquim Miranda Sarmento, o novo Ministro das Finanças, terá assim a difícil tarefa de propor alguns nomes para a substituição destes cargos. A nível internacional, as tensões geopolíticas na fronteira leste da Europa e no Médio Oriente, bem como o resultado das eleições norte-americanas em novembro, podem condicionar o crescimento económico e a execução de algumas medidas previstas pelo novo governo.
Este é o primeiro episódio do Economia Dia a Dia desta semana. Antes de me despedir, sugiro que ouça o podcast O Mundo a Seus Pés, dos jornalistas Pedro Cordeiro, Manuela Goxa Soares e Ana França. No último episódio estiveram à conversa com o professor de Filosofia Renato Lessa sobre o impacto de 21 anos de ditadura no Brasil na sociedade brasileira atual. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas. O seu futuro pode dar-lhe a independência que ambiciona, mas não é independente de si. Ele depende da atenção que lhe der agora. O seu futuro precisa de alguém que o acompanhe com dedicação em todas as fases do seu crescimento. De alguém que saiba o que lhe dizer nas pequenas e grandes decisões. O seu futuro precisa de um novo banco. Dê atenção ao seu futuro agora. Pode fazê-lo sozinho, mas será mais fácil se nos estiver ao seu lado. Conheça as nossas soluções de poupança e investimento no balcão ou em novobanco.pt. Novo Banco. Juntos fazemos o futuro. Novo Banco S.A.